Estamos à beira de uma estagflação global nos moldes da década de 1970, alertaram o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Nesse novo contexto, as dimensões econômicas e geopolíticas dos conflitos estão profundamente interligadas e as consequências são cada vez mais imprevisíveis. A economia global está agora entrando em um período de incerteza acentuada. À medida que a guerra no Oriente Médio começa a se espalhar muito além da região. Segundo o FMI, espera-se que a guerra desacelere o crescimento global e eleve a inflação, independentemente de quão rapidamente termine. Mesmo no cenário mais otimista, o impacto econômico é inevitável. Nesta semana, a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, indicou que mesmo no caso de uma resolução rápida, o que parece claramente fora de alcance, o credor global, o FMI, provavelmente revisará para baixo suas projeções de crescimento, ao mesmo tempo em que elevará suas perspectivas de inflação. O que antes era projetado como uma taxa de crescimento global relativamente estável, de cerca de 2,9%, agora parece otimista demais, com novas estimativas sugerindo uma redução que pode variar de 0,3% em um cenário básico a mais de 1% caso a guerra continue. Então, o que isso realmente significa? Bem, isso se traduz em uma perda significativa na produção econômica global, afetando países tanto desenvolvidos quanto emergentes. Então, sim, ninguém será poupado. Além disso, os impactos da guerra no Irã podem criar uma nova e dolorosa realidade para os tomadores de empréstimos. Por exemplo, Kenneth Rogoff, um dos principais economistas e ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, disse acreditar que as taxas de juros provavelmente permanecerão dolorosamente altas após a guerra no Irã. Isso porque os preços mais altos do petróleo estão se somando a uma série de pressões inflacionárias que já existem na economia mundial. Portanto, o impacto sobre as taxas de juros de longo prazo provavelmente não será facilmente revertido. Eis o que ele disse. Ele destacou, em particular, os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo e as taxas de hipoteca. Acho que elas vão continuar altas, e isso é doloroso. E sim, será doloroso para muitos tomadores de empréstimo que já estão mal conseguindo fechar as contas. Um bom indicador das expectativas de inflação é o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Veja aqui. O rendimento do título do Tesouro americano de 10 anos, o reflexo mais evidente dos custos de empréstimo na economia, ficou em torno de 4,3% na terça-feira, um aumento de 37 pontos base desde o fim de fevereiro. No centro dessa perturbação está o mercado de energia, é claro. O choque de oferta já reduziu a disponibilidade global de petróleo em cerca de 13%, e isso mesmo sem a possibilidade de o Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, ser fechado. O Oriente Médio continua sendo um centro crucial para o fornecimento global de petróleo e gás, e qualquer instabilidade na região afeta rapidamente os preços em todo o mundo. O aumento dos custos de energia eleva as despesas de transporte e produção, como você bem sabe, que acabam sendo repassadas aos consumidores na forma de preços mais altos. Portanto, isso realmente chega até o consumidor final e está afetando todas as pessoas. O FMI alertou que a inflação pode subir até 0,9 ponto percentual devido a essas pressões. Embora esse número possa parecer modesto para muitas pessoas, seu impacto na economia global é significativo, especialmente para os países que já enfrentam alta inflação e espaço fiscal limitado. Agora, a duração do conflito terá um papel decisivo na determinação da escala dos danos econômicos. Um conflito de curta duração, o que parece improvável neste momento, poderia permitir que os mercados se estabilizassem, em alguns meses, com a recuperação das cadeias de suprimentos e a redução dos preços de energia. Esse é o melhor cenário, de alguns meses a vários meses de tempo de recuperação. Uma guerra prolongada poderia estender as interrupções por 6 a 8 meses ou até mais. Isso, por sua vez, aprofundaria, é claro, a pressão econômica e atrasaria a recuperação.
Quanto mais o conflito se prolonga, mais enraizados esses efeitos se tornam na economia global. Por sua vez, eles aumentam o risco de uma inflação persistente, de um crescimento mais fraco e de economias mais frágeis em todo o mundo. Agora, em resposta, o Banco Mundial já está se preparando para disponibilizar um apoio financeiro significativo aos países afetados, a maioria deles economias emergentes. Por meio de seus mecanismos de resposta a crises, as nações podem acessar recursos de emergência para estabilizar suas economias. Cerca de 30 bilhões de dólares podem ser desembolsados nos próximos 2 a 3 meses, com até 70 bilhões disponíveis ao longo de um período de 6 meses. Essa abordagem reflete o rápido apoio financeiro que foi fornecido durante a pandemia em 2019. Isso demonstra a capacidade da instituição de agir com bastante rapidez em tempos de crise global. Além das consequências econômicas imediatas, a guerra reflete uma transformação mais ampla na geopolítica global, bem como nas realidades econômicas. A economia mundial está se tornando cada vez mais fragmentada. Ela se deteriorou significativamente nos últimos 14 meses e, conforme destacado pelo think tank RAND, o mundo está agora caminhando para uma era de conflitos de zona cinzenta, confrontos complexos que vêm da guerra tradicional. Esses conflitos frequentemente envolvem atores intermediários, linhas de engajamento difusas e interesses estratégicos em evolução. O modelo tradicional de cooperação internacional, baseado em valores compartilhados, está enfraquecendo. Ele foi completamente desestabilizado e as grandes potências estão cada vez mais buscando seus interesses e principais objetivos por meios indiretos. Essa mudança está impulsionando transformações nas políticas externas dos líderes globais, à medida que eles se adaptam a um cenário mundial mais fragmentado e imprevisível, com os Estados Unidos sendo agora identificados como o principal agente de desestabilização da arquitetura de segurança global. A própria guerra moderna está evoluindo rapidamente. Segundo Brian Jenkins, da RAND, os conflitos atuais vão muito além das operações militares convencionais. Eles agora incorporam ciberataques, campanhas de desinformação, espionagem e tecnologias emergentes, como a inteligência artificial. E assim, esses elementos criam uma forma de guerra híbrida que é mais difícil de detectar, atribuir e combater. Essas formas de guerra híbrida frequentemente incluem guerra econômica. Como resultado, os conflitos estão se tornando mais persistentes e menos definidos, o que aumenta seu potencial de perturbar os sistemas globais por períodos mais longos. Nesse novo ambiente, as dimensões econômicas e geopolíticas dos conflitos estão profundamente interconectadas. Mesmo que a guerra atual no Irã termine rapidamente, o que não vai acontecer com base no que estamos vendo hoje, seus efeitos sobre o crescimento, a inflação e a estabilidade global perdurarão por muito tempo. O mundo não está apenas enfrentando uma crise temporária, mas também se adaptando a uma nova realidade, na qual choques econômicos, tensões geopolíticas e guerra tecnológica estão cada vez mais entrelaçados. A economia global está sendo remodelada por uma fragmentação geoeconômica impulsionada por guerras, centrada em energia, inflação e pontos de estrangulamento estratégicos. A combinação de choques energéticos, aumento das taxas de juros e conflitos geopolíticos cria um ambiente de estagflação altamente provável, com consequências de longo prazo. Muito obrigado por assistir a este vídeo rápido. Não se esqueça de deixar um like se você gostou ou achou interessante e me siga nas outras plataformas mencionadas na descrição do vídeo abaixo. Como sempre, agradeço a cada um de vocês que se tornou assinante pago no YouTube, Substack e Patreon. Obrigado. É graças a vocês que este conteúdo é possível todos os dias. Tenha um ótimo restante de dia e espero te ver aqui amanhã. Cuide-se.